Bom dia, Silmar. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá, Silmar, para começar as cotações, preços de commodities agrícolas, mercado financeiro, dólar, bolsa, euro. Ora, mercado financeiro lá fora reagindo a justamente esse aumento da taxa de juros pelo Banco Central americano ontem, ficou dentro da expectativa, de qualquer forma, preocupante porque isso dá uma travada na economia. Bolsas americanas estão caindo nesta manhã de quinta-feira por conta disso. Dólar index, em contrapartida, que é aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, já subiu muito ontem, 1,1%, justamente na expectativa desse aumento dos juros, e agora sobe mais 0,6%, atingindo 111 mil pontos. Há muito tempo que eu não via esse indicador tão elevado assim. E é por conta disso, e com a possibilidade, inclusive, de novos aumentos na taxa de juros nos Estados Unidos. Petróleo com alta de 2,1%, 91 dólares e 70 o barril do tipo Brent, refletindo preocupações com essa questão da Rússia, Tavinho. Essa possibilidade aqui de intensificação da guerra na Ucrânia, agora até com o uso de armas nucleares. A situação está muito complicada, isso está preocupando muito a economia global como um todo. As bolsas também caem em função disso. Aqui no Brasil, o mercado um pouco mais calmo, o dólar até subindo um pouquinho, 0,1%, R$ 5,18. E o índice Bovespa, mercado de ações aqui na contramão do exterior, subindo 0,7%, até pelo alívio, com não aumento da taxa básica de juros da Selic aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos. Mercado de commodities agrícolas, mercado meio dividido hoje, soja subindo um pouquinho, 0,3%, milho também sobe 0,6% lá na Bolsa de Chicago, o trigo está estável nesse momento, abriu embaixo, agora deu uma parada. Na Bolsa de Nova York, o café arábica caiu ontem, volta a subir, 0,5%, açúcar bruto também sobe um pouco, 0,7%, suco de laranja também com alta de 0,6%, e o boi que subiu ontem não resistiu, volta a cair, não tem jeito. Está com queda agora de 0,1% no mercado futuro da B3 aqui em São Paulo. Tem quedas também em algumas praças do mercado físico no interior do país, principalmente no Mato Grosso. Bom, vamos começar então pela taxa Selic nossa, que se manteve em 13,75, não houve aumento, e pela subida da taxa americana, que, como você mesmo disse, já mexeu com todo o mercado na manhã desta quinta-feira. Está com o que lá nos Estados Unidos? 3,25 ou 3,75? Eles têm uma faixa lá, que é diferente aqui do Brasil, lá de 3,25. Essa é a nova faixa, depois do aumento de 0,75 anunciado no dia de ontem. A nossa é um número fixo, a deles é uma espécie de alíquota, né, dependendo de onde é aplicado. Agora, de qualquer forma, para a economia americana é um susto e tanto. É muita coisa. E com detalhe, já está praticamente certo que vai ter mais aumentos ainda. Porque a economia americana está com preço ainda muito elevado, petróleo de um lado, preços dos alimentos também, está pegando forte por lá, espalhando por vários setores da economia, então já está praticamente certo que não vai ficar só nisso. Vamos ter novos aumentos na próxima reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, possivelmente aí atingindo aí pelo menos mais 0,25, talvez um pouco mais, para tentar segurar a inflação lá. Saíram meio atrasado nesse sentido e agora tem que pagar o preço aqui realmente de uma inflação muito elevada nos Estados Unidos, como eu já tenho dito aqui, 8,3% no acumulado dos últimos 12 meses. Para eles é muita coisa, tá vendo? Muita coisa. E a nossa aqui se manteve. Isso significa que dá para interpretar que a economia está sob controle? Porque as ações do Banco Central, na verdade, elas não fazem política, né? Elas fazem correções administrando o problema de uma forma ou de outra. Qual é a sua avaliação? A função do juro é justamente segurar a inflação, ou seja, travar consumo para tentar baixar os preços. Então, o Banco Central brasileiro aqui, na contramão do americano, saiu na frente, já no início de 2021, e, portanto, teve mais sucesso, digamos, no controle da inflação, que está cedendo efetivamente agora, por um conjunto de medidas também, né? Mas isso foi um fator, ou seja, juro muito caro aqui no Brasil, estamos em 13,75, é muito difícil investir num cenário como esse. Então, a inflação acaba cedendo, né? E aí não há necessidade, portanto, de continuar com o aumento dos juros. Agora, então, foi mantido ontem, mas com um alerta de que pode voltar a aumentar caso a inflação volte a subir. E, aliás, a votação não foi unânime ontem, teve 2 que votaram contra, queriam aumentar para 14%.
Mas a decisão do Banco Central é sempre técnica, ela não é política. É preciso sempre... Então, quer dizer, tem que olhar, conforme a decisão, o rumo que a economia está tomando. Essa queda no PIB do agronegócio no trimestre, como é que você vê? Olha, de certa forma não surpreende, né, Tavinha? A gente acompanhou aqui uma quebra violenta na produção de soja em todo o sul do país. A produção foi muito pequena, só afetou bastante o volume de produção dentro da porteira da fazenda, né? Que é onde se produz o básico, o produto básico do agronegócio, que é a agricultura. Além disso, na outra ponta, um salto nos preços dos insumos, né? Então, isso acabou afetando a própria rentabilidade da agricultura dentro da fazenda. Então, é sempre bom lembrar, né, também, o que é o agronegócio. São três vertentes, né? Tem o dentro da fazenda, que é onde se produz, tem o antes da fazenda, né, que é a indústria de fertilizantes, a indústria de máquinas agrícolas, que vem antes da produção agrícola. E tem o depois da porteira, que é a agroindústria, né? Sei lá, o moinho de trigo, a usina de cana, a indústria de soja, e por aí vai, né? Então, é bom separar essas coisas, né? O fato é que o desempenho foi diferente de cada um deles, né? Dentro da porteira da fazenda, o impacto da queda na produção, especialmente no caso da soja, e o aumento dos custos, foi extraordinário. Do lado do antes da porteira, que são os insumos, é a alta dos fertilizantes, que a gente acompanhou, foi um salto. Então, esse antes da porteira, que é o setor de insumos, aumentou 31,8%. Dentro da porteira da fazenda, caiu 14% o PIB, né? E na agroindústria, que é a outra ponta, cresceu muito pouco, teve que absorver o alto custo da própria matéria-prima, né? Então, a agroindústria cresceu apenas 0,45%. Então, são desempenhos diferentes. O conjunto disso é que dá o chamado agronegócio, o PIB do agronegócio, que no primeiro semestre terminou com queda de quase 2,5%. Bom, e o que preocupa mesmo nesse momento, e eu acho que atinge também todos os mercados e globalmente todas as instituições, é a questão da Rússia, que agora parece que Vladimir Putin ficou bravo de vez e quer fazer guerra de qualquer jeito, né? E aí já convocou 300 mil pessoas a mais para montar um exército para invadir a Ucrânia, fez ameaça de arma nuclear ontem, e eu estava vendo hoje de manhã, há um êxodo muito grande na Rússia. Há protestos, porque os russos não querem a guerra, 1.300 pessoas foram presas já de ontem para hoje, e muitos jovens estão indo embora, porque o governo mandou um recado dizendo que não ia convocar os estudantes para a frente de batalha. E isso foi entendido como, na verdade, um aviso de que vai convocar sim, porque se já tinha mobilizado 500 mil homens antes e mais 300 mil agora, o exército vai indo e vai precisar de gente. Muitos homens também se escondendo e querendo fugir da Rússia. Voos para Istambul, na Turquia, lotados. Eu vi um repórter do UOL que estava lendo hoje de manhã, só tinha um lugar num voo dos 9 diários que fecham Moscou e Istambul. E outras capitais da Europa não têm mais voo. E os países no entorno da Rússia dizendo que não vão aceitar desertores como pessoas refugiadas, não vão adotar. Situação complicadíssima essa, hein, Silmar? E eu acho que o Putin literalmente perdeu a cabeça. Eu acho que ele vai para as cabeças, como disse. Mas encrespou de vez, porque agora o público interno está começando a perceber os efeitos da guerra. Já vinha percebendo pela escassez, pelo racionamento de alguns insumos básicos, pelas sanções impostas pelo Ocidente. Então, começou a faltar alguns produtos lá nos supermercados, inclusive. Dentro da Rússia, o público interno já começou a sentir isso, e agora, com essa ideia de convocação para uma intensificação da guerra, 300 mil pessoas sendo convocadas, que são basicamente reservistas, são pessoas desde jovens até idosos, por exemplo, que estavam na reserva, 300 mil pessoas, a coisa começou a aparecer claramente para o público interno russo qual o tamanho da encrenca, né? E mostrando, por outro lado, para o mundo inteiro, e não só para o público interno, que a Rússia não está conseguindo avançar, não está conseguindo vencer essa chamada guerra, que seria uma guerra relâmpago, com a anexação de parte do território ucraniano e fim de linha. E não é o que está acontecendo. A Ucrânia conseguiu resistir bastante, claro que abastecida monumentalmente aí com armamento externo, né? E agora Putin resolveu dar uma encrespada, vamos usar o termo exato para isso, né? Encrespou. Tentando criar ameaças que ele diz que não são fanfarras, não, são para valer mesmo, de uso, inclusive, de armas táticas nucleares. Não é bomba atômica, né? Mas são armas justamente nucleares que pode usar de curto alcance. Curto alcance e pequeno porte, não é isso? Exatamente. Exatamente. Mas
mas não deixa de ser uma ameaça, né? Então, realmente a coisa ficou muito complicada, não se sabe ainda qual vai ser a reação dos países do Ocidente. Uma delas, parece certa, é aumentar ainda mais o fluxo de armamento para a Ucrânia, né, para tentar resistir a essa situação. E com um detalhe novo, tem plebiscito nesse final de semana para ver se o público lá dessas repúblicas, esses estados, na verdade, da Ucrânia, que foram anexados, se querem ser anexados ao território russo ou ficar na Ucrânia, né? Então, é mais um complicador aqui que vai só esquentar o clima nessa região e isso está, claro, está causando efeito no mundo inteiro. E custa dinheiro, muito dinheiro. Tá? Eu peguei um rabo de notícia no rádio agora, enquanto eu estava mudando de estação. Eu não sei se já custou isso para a Ucrânia ou se para a Rússia. $1 trilhão. Eu peguei só o final da notícia. $1 trilhão até agora. E 6 meses de guerra. É isso? Sem contar o efeito externo, né? O prejuízo na economia da Europa, por exemplo. Na Alemanha, sem gás, por exemplo, a proximidade do inverno agora, o gás russo é vital, né, para o abastecimento das indústrias, inclusive, na Europa, né, e particularmente na Alemanha, muito dependente do gás russo para aumentar. Tem indústria lá com ameaça de quebrar, inclusive, né? Grande. Está sendo campada pelo governo lá para não quebrar. Grandes empresas, inclusive. Agora, vale um pensamento aqui, né? Engraçado. A Rússia não é um país tão desenvolvido assim, né? A Rússia ficou para trás muito tempo em tecnologia. Ultimamente vinha investindo um pouco, mas a Rússia é um país atrasado, inclusive na mentalidade, porque outros países socialistas ou comunistas do Oriente modernizaram, ou até países que são administrados por ditadores, mudaram a sua filosofia de pensamento e a sua forma de pensar. A Rússia parece estar pensando do mesmo jeito que pensava na Segunda Guerra Mundial. É impressionante isso, como não amadureceu, né? Mesmo depois do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que virou só a Rússia. Mas não é um país que ficou travado no tempo, assim como a Coreia do Norte. É um negócio impressionante, não? É verdade. Avançou na agricultura, isso tem que se reconhecer. Sim. Zero pestos, né? Na produção agrícola, isso melhorou bastante aí com o fim do comunismo, né? Porque a agricultura era muito atrasada na época comunista. Isso melhorou. Agora, em termos industriais, ficou muito condensado assim, em pequenos grupos lá que não avançaram em termos de tecnologia, a não ser a parte mais de armamentos, né? Essa sim deu uma avançada, é uma forma até de compensar, entre aspas, o atraso em outros setores da indústria, por exemplo. Setor de armamentos e indústria pesada. Esses dois evoluíram porque um caminha junto com o outro. Se for comparar com a China, por exemplo, que modernizou tremendamente a sua indústria, a sua economia, a China que só tinha quinquilharia para vender para o mundo, hoje é uma potência tecnológica. Hoje vende 5G, vende satélite, vende tudo para o mundo. Nada disso. A Rússia... É uma indústria pesada. É gás e petróleo, basicamente, que faz a economia funcionar e agora um pouco a agricultura. Ok, Silmar. Amanhã a gente conversa de novo, porque eu vou para a Karine agora com as informações do tempo. Você lembrou bem, aqui nós temos o início da primavera hoje e na Europa o início do outono, ou seja, já caminho do inverno e vai pesar essa questão aí da falta do gás russo. Abraço, Silmar, e até amanhã.